E aí pessoal, tudo bem? Como é que passaram a semana? Deu para estudar um pouco? Deu para se ater ao estudo da semana passada? É importante que a gente sempre esteja revendo. É bom que no momento da escola bíblica a gente traga um caderninho, a nossa Bíblia, coloque do lado e comece a fazer as anotações. Eu sei que esse período de tecnologia a gente acaba se prendendo muito ao WhatsApp, algumas distrações no momento importante, como Facebook, Instagram. Então você fica vendo a aula, mas também viaja nessas outras redes que acabam tirando o nosso foco da lição. Então é muito importante a gente se ater à lição, pedir mesmo que Deus nos abençoe, que Ele, através dessa aula virtual, da mensagem, de vários ensinamentos bíblicos que os servos de Deus vêm se colocando para trazer esse alimento espiritual à casa de vocês, à vida de vocês, é importante que a gente dê um pouco mais de atenção. Então, eu peço que nesse momento, não sei se você vai estar com a sua Bíblia aí ou vai aproveitar a leitura que está na tela, mas eu gostaria que você utilizasse a sua Bíblia, que você pudesse marcar, que você pudesse fazer suas observações. E daí você, durante a semana, está voltando, está tentando aprender um pouco mais, pesquisando um pouco mais sobre os assuntos que são colocados. Então, na verdade, o que a gente vem trazendo aqui é somente uma base do que poderia ser de conhecimento mais aprofundado, mas aí é pessoal, né? Então, eu gostaria que, de fato, pessoalmente, nós busquemos mesmo estar aprendendo, né? E para isso eu peço assim, carinhosamente, não estou chamando a atenção de ninguém, mas carinhosamente, que a gente pudesse se ater mesmo a esse momento de estudo da escola bíblica, que vem sendo bênção, pelo menos para a minha vida, vem sendo bênção. E eu tenho certeza que para a vida de muitos irmãos, de muitos servos de Deus, tem sido bênção também. Legal? Então vamos pedir que Deus nos abençoe, que Ele nos dirija nesse momento, pedir a bênção dEle sobre a nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso. Eu te peço que o Senhor cuide, Pai, da vida de cada irmão, de cada servo Teu que está assistindo, Pai, nessa escola bíblica, que o Senhor abençoe grandemente, que o Senhor visite seus lares, Pai, suas dificuldades. Nós sabemos que tem alguns irmãos que são empresários, também são profissionais autônomos, alguns irmãos que foram reduzidos o salário deles por conta de toda essa pandemia, Deus. E eu te peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor nós sabemos que a Tua palavra diz que nenhum servo Teu vai mendigar pão, que o Senhor o guarde, que o Senhor dê confiança, dê esperança nesse momento, que às vezes parece que não tem fim, parece que não tem limite essa pandemia, e a gente vê os recursos acabarem, a gente vê a prateleira vazia, Deus, e muito nos entristece por conta disso, Pai. Mas eu te peço que o Senhor dê uma palavra de ânimo para os nossos irmãos que estão passando por essa dificuldade, na verdade para a nação toda, Deus, pessoas que não te conhecem, mas também passam pela mesma dificuldade. E eu te peço que a Tua boa mão esteja sobre eles. Eu te peço que a Tua mão esteja também sobre os enfermos, Pai, seja os enfermos da Tua casa, seja os enfermos, Pai, desse país, desse mundo como um todo, que, segundo a Tua boa vontade, que o mais rápido possível, Deus, venha a cura dessa doença, Deus, e que o Teu nome seja exaltado com isso, Pai. Pai, eu sei que é um período bem turbulento, um período bem desanimador, mas eu te peço que a Tua igreja, Pai, esteja animada em Ti, que a Tua igreja seja de fato luz, seja farol, que a gente possa, Pai, ser nesse momento a vanguarda do conhecimento do Senhor, que não possamos estar escondidos atrás de qualquer doença, qualquer perigo, Deus, mas que o Senhor nos use, não sei como, Deus, mas o Senhor tem os seus meios, que o Senhor nos use para o Teu louvor, para que o mundo conheça que Tu és Senhor, que Tu és Deus, e a nós nos coube essa responsabilidade, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor tome conta da igreja do Crespo, dos irmãos, Deus, que compõem a igreja do Crespo, da ânimo, da alegria, Deus, da paz, da esperança, que todos nós sejamos grandemente impactados com a Tua palavra, Deus. Nos usa neste dia
e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos hoje falar sobre os limites da justiça. Estamos novamente continuando o Sermão do Monte. Vai ser uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. Então, hoje nós estamos no 6º estudo, e aí nós vamos aprender um pouco mais sobre essa questão dos limites da justiça. Então, Jesus, ele trabalhou profundamente, como nós falamos a semana passada e as outras semanas, no Sermão do Monte. Então, são conhecimentos preciosos para a nossa vida cristã. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, capítulo 17. Abra sua Bíblia, utilize ela, manuseie a sua Bíblia. Não fique preso à minha tela, porque a minha tela é só para me orientar. Mas eu gostaria assim, pedir assim, sinceramente, só se você não puder mesmo ter uma Bíblia em mãos, mas que você tivesse a sua Bíblia em mãos, que você abrisse a sua Bíblia, fizesse as suas leituras e fizesse as suas anotações, para depois se utilizar dessas anotações para estudar um pouco mais. Legal? Eu vou fazer a leitura, vou usar minha tela, mas eu gostaria que você fizesse a leitura utilizando a sua Bíblia. Então vamos lá. Não penseis, Mateus 5:17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e, então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouviste o que foi dito:
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então eu não consigo entender esse texto bíblico sem entender que só se pode vivenciar, só se pode viver aquilo que Jesus vem ensinando quem tem o Espírito de Deus. Porque humanamente é impossível você cumprir aquilo que Jesus vem falando. E aí ele fala uma coisa que nos intriga muito: se a nossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, nós não temos a possibilidade de entrar no reino dos céus. E a gente vê o padrão dos escribas e fariseus, que é um padrão muito alto, mas é um padrão externo. Então os escribas e fariseus, eles faziam o que a lei dizia que era para eles fazerem, de uma forma mecânica, de uma forma robotizada, de uma forma sem o entendimento espiritual, sem o entendimento interno. E aí quando Jesus ele vem trazer o reino dos céus, o reino dos céus de maneira nenhuma ele pode ser somente externo, para as pessoas verem, para cumprir-se a rigorosidade da lei. Mas Jesus ele veio cumprir a lei e veio trazer para nós um entendimento profundo da lei, que é impossível a gente entender esse conhecimento profundo sem ter o Espírito Santo de Deus, sem ter uma nova vida. A partir de então, flui de nós e essa possibilidade de ser acima de escribas e fariseus, não na parte externa, onde obras sem vida estarão presentes na sociedade, mas Jesus ele trabalha o interno, transformação interior através do Espírito Santo, e as obras elas vão nos acompanhar, elas não vão ser a referência da nossa vida vai ser a referência buscando Deus e sendo crente, sendo servo de Deus, e consequentemente as obras elas vão surgir. Então é assim que eu consigo resumir esse texto, de outra forma eu não consigo, porque nós, se formos comparar com a vida de feitos dos escribas e fariseus, nós não vamos entrar no reino de Deus. Mas graças a Deus, porque Ele trouxe um padrão diferente, não é um padrão externo, mas é um padrão espiritual, um padrão interno. Então, nós vamos falar hoje sobre esse limite da justiça, e eu gostaria de ler com vocês um resumo da lição para ficar na nossa mente. Então, um resumo nós temos aqui para os cristãos. Viver com justiça deve apontar 2 marcos. O primeiro marco, o cumprimento da lei, e o segundo é a prática do amor. Os fariseus e escribas, eles cumpriam a lei, eles só estavam em um, mas Jesus ele veio estabelecer um segundo para nós, prática do amor. E a prática do amor não pode ser robotizada, não pode ser por obras. Tem um tipo de religião que eles entendem que eles estão fazendo a vontade de Deus com obras para as pessoas, mas essas, na verdade, não é para as pessoas. Essas obras são para eles mesmos. Num outro momento que eles chamam de reencarnação, eles entendem que eles vão ser pessoas melhores, e daí você vê o objetivo dessas obras. Não é para ajudar A ou B, mas é para se ajudar, porque o entendimento deles é que em outro momento eles vão reencarnar de uma maneira melhor.
totalmente errado. As obras nesse sentido, elas estão totalmente erradas. Por isso que Jesus diz: é a nossa prática, é a vivência, é o dia a dia. Isso é que faz a diferença. Não precisa reencarnar, porque nós nascemos de novo. E quando nós ressuscitarmos, vai ser a segunda vinda de Jesus e vamos estar com Ele no céu. Amém? Quero ver um amém aí. Bem, a nossa atividade de hoje ela vai ser bem reduzida. Ela vai se resumir a 3 acontecimentos principais. Porque a ideia é que a sociedade ela está sem rumo, sem direção. Então a sociedade hoje ela não consegue discernir, igual aquele pessoal lá que Jonas pregou, ninivitas, né? Eles não conseguiam discernir a mão direita da mão esquerda. E a nossa sociedade atual também vem na mesma tônica, sem rumo, sem direção, sem esclarecimento das coisas, vivendo a filosofia do nosso novo tempo, as ideias do nosso novo tempo, e aí acaba-se diante de Deus criando-se uma sociedade sem rumo. E essa sociedade sem rumo nós dividimos em 3 momentos. O primeiro momento são os desígnios do próprio coração. Uma sociedade sem rumo, primeiro, se estabelece o cumprimento dos desígnios do próprio coração dessa sociedade. O segundo, ele segue o exemplo da multidão. Muitos na sociedade, elas seguem o que a multidão dita que é para seguir. E o terceiro é o pensamento dominante do século. Essas 3 ações naturais da sociedade sem Deus, elas acabam trazendo esse homem sem rumo, essa pessoa sem rumo. E o cristão também, infelizmente, muitos cristãos no meio do caminho, quando eles acabam perdendo a noção, perdendo a direção, se desviando da rota principal, eles acabam caindo nesse laço. E eu gostaria de trabalhar isso hoje, e que nós, de maneira nenhuma, possamos cair no laço. Se tiver no laço, tira o laço e sai, e vamos servir a Deus com alegria. Bem, o primeiro, os desígnios do próprio coração. Quando o cristão decide a sua vida com base no que o coração dele se inclina, ele comete as maiores loucuras e desobediência a Deus. Lembra do profeta Jeremias que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. O que é o coração? O coração é essa máquina que bombeia? Não, a ideia de coração é que é a nossa mente. Então, fiz um exemplo aqui: coração igual a mente. Coração enganoso é uma mente corrompida, é uma mente sem Deus, é aquela mente lá de Adão, aquela mente sem redenção. Então a mente corrompida, ela traz um coração corrompido e um procedimento corrompido. Lembra quando Jesus falou, Jesus estava justamente falando com os escribas e fariseus, e eles estavam preocupados com o cumprimento da lei. E ele diz, os discípulos de Jesus, eles foram de repente participar de uma refeição e eles não limparam as mãos, e os escribas e fariseus, horrorizados, disseram: os teus discípulos não limpam as mãos? E aí Jesus, ele falou o seguinte: mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração que vem isso. E Jesus, ele dá uma atacada, na verdade uma balançada naquela tradição dos anciãos, quando Jesus disse: vocês estão pecando contra Deus, porque a Bíblia fala que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, e vocês estão colocando a tradição de vocês acima do que as Escrituras falam. Quando você diz o que o meu pai e minha mãe pode se aproveitar de mim, é o que eu estou dando para Deus, então é corban. Então o que eu estou oferecendo para Deus é o que eles podem aproveitar de mim, isto é nada. Então eles não faziam absolutamente nada para os pais, justificando-se dentro da tradição deles em que eles estavam trabalhando com o Senhor. E a palavra de Deus diz que nós temos que cuidar dos nossos, da nossa casa, para depois cuidar das coisas de Deus. E aí eu lembro de um fato bíblico que aconteceu, que
mostra muito essa questão do coração, de seguir o seu próprio coração. A gente ouve muito na sociedade as pessoas dizerem assim: segue o teu coração, faz o que o teu coração mandar. Principalmente na área, a gente ouve muito na área do amor, né? Ah, mas eu estou apaixonado, mas ele não é o homem ideal, ele não é a mulher ideal. Aí o colega ou a colega diz: segue o teu coração. Seguir o coração, segundo a Bíblia, está mostrando que ele é corrupto, ele nos engana. Nós não podemos seguir nossos instintos emocionais, nosso intelecto, o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu. Isso é bom, mas é necessário que a gente siga as instruções de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina para seguir. E tem um episódio assim muito triste, mas que nos ensina muito. O rei Davi, depois de ter conquistado todo o seu reino, conquistou Judá e depois Israel, foi rei sobre esses dois reinos, conseguiu unir, que em determinado momento ali acabou se desunindo, mas Davi trouxe e uniu os reinos, começou a ter muitas vitórias entre os povos vizinhos, aquela promessa que Deus tinha dado da terra prometida, e Deus tinha dado a extensão dessa terra lá para Josué, vai até tal lugar, vai até outro lugar. E Davi, ele foi o homem que conseguiu chegar aos limites, todo o limite que Deus tinha dado, Davi conseguiu chegar. E os soldados de Davi, guerreando essas lutas, que eram territórios que Deus tinha dado, era uma promessa de Deus, em determinado momento que ele deveria estar na guerra, ele não esteve. E aí ele viu do palácio dele, ele abriu a janela, não sei se da sacada, mas ele viu na casa de uma pessoa, de um homem chamado Urias, a esposa de Urias. E ele, vendo a esposa de Urias, ele achou-a muito bela, disse: que mulher bonita. E aí ele disse para as pessoas, seus comandados: vai lá e traz ela para mim, que eu a quero para mim. Davi começou a seguir as suas emoções, o que estava na sua mente, no seu coração, e começou a seguir instintivamente. Urias era um servo de Deus, era um dos valentes de Davi, era um homem que a Bíblia diz que ele era leal. Quando a gente vê a história de Urias, era um homem leal a Deus, era um homem leal ao seu general Joabe, era um homem leal a Davi e era um homem leal àquela nação. Então, quando Davi mandou trazer Urias para que ele pudesse ter relações com a esposa dele, para dizer que o filho era dele, Davi diz: por que tu não foi para a tua casa? Ele diz: a arca de Deus está do lado de fora, a tenda de Deus é do lado de fora, o meu senhor Joabe, meu general, está do lado de fora. Haveria eu de ir para minha casa e estar com a minha mulher? De modo nenhum. Isso mostra um homem que tem um entendimento bíblico, tem um entendimento de Deus, tem um discernimento espiritual. E nós sabemos que a palavra de Deus que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele tinha um entendimento claro, profundo de Deus. Ele sabia exatamente qual era a palavra de Deus, estava no coração, na vida dele. Só que esse servo de Deus, de repente, ele mudou, ele ficou sem rumo, ele perdeu a direção, ele confiou no coração. Enganoso é o coração e corrupto. O Jeremias diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós temos essa ideia do nosso servo de Deus, que nós temos como exemplo de vida. É um homem que tem realmente um exemplo de vida. Eu gosto muito das histórias de Davi, eu me aprofundo. Eu assim, quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu estudei muito sobre Davi. Para mim, ele é uma das pessoas assim que tem uma intimidade profunda com Deus, e para mim isso é um exemplo, eu gosto. E aconteceu isso na vida dele porque ele pensou que o coração dele poderia dar uma resposta mais precisa do que a palavra de Deus. Quando a sociedade fica sem rumo, quando a gente pensa no coração, nos desígnios do coração, a gente acaba
tendo esse desvio de conduta. Mas graças a Deus isso não ficou aí, não parou aí. Quando nós, servos de Deus, nós somos confrontados por Deus, pela palavra de Deus, pelos servos de Deus, usando a palavra de Deus, o cenário muda. Isso que é legal na vida cristã. Nem sempre Deus não nos deixa aderir, Deus não nos deixa caminhar em pecado. Ele sempre nos traz de volta. E aí Deus usou o profeta Natan e disse, Natan contou uma história que nós conhecemos da cordeirinha. E aí nessa história o Davi se irou e disse, não, esse homem tem que pagar 4 vezes, tem que restituir 4 vezes mais, esse homem deve morrer. E aí o profeta Natan disse, é você, Davi, esse homem é você. E Natan disse mais, tudo o que tu quisesse, Davi, eu ia te dar. Eu te dei o reino do teu senhor Saul, eu dei as mulheres de Saul, eu dei as riquezas de Saul, eu te dei tudo, e se tu quisesse mais, eu teria te dado mais. Mas você pecou contra mim. E aí nós conhecemos 2 salmos muito grandiosos que nos ensinam profundamente com relação à palavra de Deus. Davi, nesses 2 salmos, ele exprime o que é um coração arrependido, o que é um coração mente, esse conjunto que forma o nosso todo como cristão, todo ele arrependido para Deus. Então, quando Deus fala através da sua palavra, ele, de fato, ele traz a transformação na nossa vida. Então, se o coração é corrupto, Deus, de repente, põe o coração e coloca na dianteira. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. São 2 salmos, a gente vai ler só um, para tomar como base o que a preciosidade de um coração arrependido, um coração temente a Deus, faz na vida de um homem, que traz muito alento para nós. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Eu gostaria de ler o Salmo 51 com vocês e rapidamente a gente pudesse entender a beleza da transformação de Deus. Quando Deus ele transforma a vida de um homem, de um ser humano, de um servo, ele traz uma transformação plena. Então há a possibilidade de um coração enganoso voltar, principalmente os que conhecem a Deus, se voltar a buscar a Deus de todo o coração. Salmo de número 51. Eu vou ler aqui alguns versículos da palavra. Diz assim o Salmo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito da minha me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois de um coração enganoso, depois de um coração corrupto, Davi, entendendo isso, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. A gente só vai estar com um coração puro diante de Deus se nós nos voltarmos para a palavra de Deus e essa palavra nos instruir. É instrução para nós. Interessante que todos os reis de Israel, era lei, era mandamento, que todos os reis deveriam ter uma cópia da palavra de Deus. Naquele período era uma cópia do Pentateuco. E aí todos os dias os reis tinham que ler esse texto, a palavra de Deus, para que ele pudesse administrar com justiça, para que ele não pudesse
buscar o erro, fazer as coisas certas para que o povo de Deus não sofresse. E o servo de Deus, de repente, numa derrapada, ele se volta, pede perdão e novamente: Deus, põe em mim esse coração puro, esse coração inabalável, que aí eu vou te servir com alegria. O salmo ele é muito lindo, para não se estender muito, eu li até aí, mas é isso que acontece. Então, quando seguimos o próprio coração, quando alguém diz: siga o teu coração, faz o teu coração está mandando, é um grande erro, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é corrupto e enganoso. Então, seguir o coração tem que seguir o coração segundo a palavra de Deus, a verdade de Deus. Nós temos aí um segundo momento, o exemplo da multidão. Diz aqui o nosso texto, o nosso slide aqui. Quando tomamos como base nossas decisões pelo que todo mundo está fazendo, isso é muito comum. Seguir a multidão pode nos levar a um abismo sem fim. A base da conduta do cristão é a Bíblia. E o que ela nos ensina sobre seguir a multidão está descrito abaixo. Olha só esse texto maravilhoso da palavra de Deus falando sobre seguir a multidão. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Olha o que o texto diz: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Está lá em Êxodo 23, 1 e 2. Interessante, falando sobre multidão, é muito comum, é muito normal, é muito natural. Principalmente a gente ouve umas falas aí dizendo assim, mas muitos dos adolescentes, a gente vê uns filmes, né? Eu nunca vi isso, já vi sim, já vi em casa assim. E aí: mãe, todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Pai, eu vou lá, vai o filho do fulano, do ciclano, do beltrano, por que eu não posso ir? E aí de repente aí aquela frase bem conhecida dos pais: mas você não é todo mundo. Então isso acaba sendo normal, seguir a multidão. E seguir a multidão acontece muito assim, se você for buscar, causa histeria. Seguir a multidão, você faz coisas que normalmente, se você estivesse sozinho, você não faria. Às vezes acontece no estádio de futebol que de repente aquela torcida está vibrando contra o seu time, e aí sempre tem um comando ali para se dizer alguma coisa, para falar um grito de guerra, para fazer tudo. E aí a pessoa que está ali naquele momento está envolvida por parece que é um clima, um acontecimento misterioso, que você começa a fazer coisas que normalmente você não faria. E aí você vê nos estádios de futebol, brigas ali de torcida, acontece muito aquilo, que aí depois você vai, alguns são presos, e você vai entrevistar e vai saber quem é aquela pessoa. Você vai ver que é uma pessoa de bem, uma pessoa que não se envolve em problemas, nunca foi violento, nunca foi de fazer isso, mas pela histeria da multidão, pelo aquele momento, acaba fazendo coisas que não faria. Eu tenho um exemplo que aquilo mexeu muito comigo, impactou, que é justamente essa questão do texto que nós falamos de espalhar notícias falsas e seguir a multidão. Alguns anos atrás eu vi uma reportagem lá em São Paulo, de que num determinado bairro tinha uma mulher que o pessoal chamava ela de bruxa. Não porque ela tinha modos diferentes e tinha uma aparência assim que não era comum entre eles, gostava de se vestir um pouco diferente. E aí as pessoas da comunidade ali naquele bairro diziam que ela era bruxa. De repente aconteceu que 2 crianças ali na comunidade, elas foram mortas de uma forma muito misteriosa. E correu entre a população ali daquele bairro que foi a bruxa que matou. E não foi a bruxa, foi a bruxa, foi a bruxa, foi a bruxa. Isso trouxe uma raiva da população contra a bruxa. E aí a população se juntou em busca de justiça, foi até a casa daquela mulher que eles denominavam de bruxa, botaram ela para fora. E foi muito feio o que aconteceu, eles espancaram, deram pauladas, pedradas e mataram aquela mulher de uma forma assim muito animalesca, e aquela mulher morreu. Depois de uns dias, a polícia, fazendo a investigação, descobriu que elas morreram pelas mãos de outras pessoas que não tinha nada a ver com aquela mulher, mas aquela mulher morreu
por conta de notícias falsas e por conta da histeria da multidão. Eu já vi aqui em Manaus, eu creio que vocês já viram alguns vídeos das pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Um outro acontecimento que aconteceu aqui também, apareceu no jornal também. Tinha um grupo de jovens, eles eram da Compensa, tinha um time de futebol, foram jogar o futebol aqui no São Francisco. Se eu não estou enganado, isso aconteceu em janeiro desse ano ainda. E aí eles estavam numa disputa lá, num desafio entre um time da Compensa e um time de São Francisco. E aí de repente o time da Compensa, que esses dois jovens estavam, venceram, parece que foram para os pênaltis, e aí as pessoas do outro time disseram: se vocês fizerem os pênaltis e vocês ganharem, nós vamos matar vocês. E os jovens não levaram isso a sério e acabaram vencendo o jogo. Quando acabou, aquele pessoal do São Francisco disse que pegou em armas e começaram a correr atrás desses jovens. Esses jovens correram ali pela Vila Mamão, subindo até ali a Cachoeirinha, e eles correndo e a população atrás. A população era o time, e aí eles começaram a gritar: pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Esses jovens não eram ladrões, eles estavam num campo de futebol, mas a população, muito chateada com muita coisa que vem acontecendo, acabou pegando os jovens sem saber o que estava acontecendo e mataram esses dois jovens. Eram trabalhadores, trabalhavam no distrito industrial, tinham entre 20 e 25 anos, pessoas assim de bem, pessoas assim que não tinham problemas nenhum com justiça, qualquer outra coisa, e mataram esses dois jovens. Então seguir a multidão, seguir a histeria, acaba nos levando a ter atitudes bem complicadas de injustiça. Eu já vi vídeos, que era onde eu ia falar, vídeos de pessoas pegando motoqueiros que disseram: olha, aquele ali fez alguma coisa, matou, e aí as pessoas pegam, eu já vi pegar em pedra, esmagar a cabeça de pessoas. Se ele fez isso, existe a justiça, é para isso que tem a justiça, é para isso que tem a lei, é para isso que tem os julgamentos. Nós não podemos fazer julgamento com as próprias mãos, porque no momento que nós fazemos justiça com as próprias mãos, nós vamos sujar nossas mãos. Então existe um país que existe sua Constituição, existem as leis para serem cumpridas. Provavelmente, se roubou, se fez alguma coisa, vai preso, vai a julgamento, vai ser condenado, vai cumprir a pena, e depois de cumprir a pena sai daquele local e vive novamente. Só que a gente é muito propício a buscar esse tipo de coisa e acaba se metendo em confusão. Bem, na Bíblia tem um outro assunto, tem uma outra situação de pessoas que tomaram decisões sem consultar a Deus. Vocês lembram do período em que Josué e o seu exército começou a avançar para ganhar o território? E aí ganharam de Jericó, depois ganharam de Ai, e de repente eles iam avançar para alguns reinos, e aí veio um acontecimento ali em Josué capítulo 9, que fala que veio um grupo, o título é o estratagema dos Gibeonitas. Veio um grupo de Gibeonitas, era uma população que estava na rota de vitórias do povo de Deus. Eles iam avançar, eles iam destruir aquela nação, e de repente eles viram que o que Josué e seu exército tinha feito com Jericó, o que tinha feito com Ai, o que Moisés tinha feito com os outros 12 reis, Og, rei de Bazã. E aí eles ficaram preocupados, e aí não vamos mentir para ele, dizendo que nós somos de uma outra nação, de uma nação distante, e aí nós queremos fazer um pacto com eles. E aí chamou o povo, Josué também estava presente, e ali todos eles, todo o povo de Deus concordou em fazer aquela aliança com aquele povo. E lá o texto, engraçado, o texto diz: eles não consultaram ao Senhor. Sempre que o exército de Deus ia para alguma batalha, os líderes de Deus iam fazer alguma coisa, primeiro eles consultavam ao Senhor. Lembra de Davi? Senhor, eu vou, Senhor, alcança-lo-ei, Senhor, eu vou. Então sempre tinha essa questão de consultar a Deus. Aquele momento ali era uma teocracia. Na vida do crente deve ser uma teocracia sempre. Lá era uma teocracia, sempre precisava consultar o rei, que era Deus. Então era necessário que o povo fizesse isso, só que ele não fez. O povo decidiu por eles mesmos.
E eles pagaram um preço muito alto, porque fizeram uma aliança com o povo que estava na rota de colisão, que eles iriam precisar se apossar, porque era terra de Deus, era terra de Canaã, era terra da promessa, e eles não puderam entrar naquela terra por conta disso. E quando se descumpre, e eles sabiam muito bem uma promessa, uma vez estabelecida uma promessa, quando se descumpre, há uma maldição muito grande. Por isso que o texto bíblico diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Porque o crente ele tem que ter uma palavra só, independente dele levar prejuízo ou não. Uma vez que ele estabeleceu um compromisso com alguém, ele tem que ir até o fim. E aí, quando Saul assumiu o seu reino, ele sabia dessa história dos gibeonitas e ele achou que ele estava fazendo justiça de Deus. E aí ele pegou os gibeonitas e quase que exterminou como um todo. E veio maldição sobre Israel por conta disso. E aí o texto bíblico diz lá em Samuel, 2 Samuel, em que quando Davi assumiu o trono e de repente veio uma grande fome naquela nação. E aí Davi não sabia o que estava acontecendo. Depois Deus mostrou para ele que Israel tinha pecado contra Gibeão. E aí Davi mandou chamar os gibeonitas e perguntou: o que vocês querem como pagamento? Vocês querem dinheiro? Vocês querem riqueza? O que vocês querem como pagamento da injustiça que Saul fez? Eles disseram: nós não queremos riqueza, nós queremos que Saul ele pague o que ele fez. Nós queremos 7 príncipes dos filhos de Saul, para que eles sejam enforcados e mortos. E aí Davi teve que trazer 7 filhos de Saul. Eram 2 ou 3 filhos, 2 filhos que era com uma das concubinas dele. Ele trouxe 3 filhos que eram 3 netos dele. E aí ele enforcou os 7 que eram descendentes de Saul. A partir do momento que ele enforcou esses 7, a maldição acabou. E aí conseguiu se restabelecer a plantação, a riqueza, a bênção de Deus sobre aquela terra. Então, quando se quebra um acordo, quando se quebra um compromisso, a maldição de Deus está junto. E quando se segue a multidão, achando que está fazendo justiça, está fazendo uma das piores injustiças que pode se fazer. Então, o povo de Deus, sempre que for tomar uma decisão, nós devemos ter como base a palavra de Deus, nós devemos ter como base os ensinamentos de Deus, os procedimentos que Deus nos coloca. Nós devemos orar, não devemos ser precipitados. Já pensou se aquele povo lá de Josué pudesse orar, dizer: Senhor, o que o Senhor acha dessa aliança que nós vamos fazer com os gibeonitas? Qual seria a resposta de Deus? Com certeza Deus ia dizer: não caiam nessa cilada, vocês estão entrando numa cilada. E o servo de Deus ele tem que sempre ficar diante de Deus: Senhor, o que eu faço diante dessa situação? Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, na minha vida está assim, está assado, o que eu devo fazer? Deus vai nos dar uma resposta. Deus sempre pede para que a gente ore e leia a Bíblia. Ou na Bíblia a gente vai ouvir uma resposta de Deus, ou na própria oração, mas Deus ele vai nos responder diante de uma decisão. E nunca, acho que nunca nós devemos nos meter em estar no meio da multidão para fazer injustiça, para fazer o mal, para divulgar notícias falsas. Isso é terrível. E no nosso tempo hoje parece que isso se tornou uma normalidade. Tudo que a gente recebe no nosso WhatsApp, a gente compartilha logo, sem analisar a fonte, sem saber o que está acontecendo, mas a gente acaba divulgando notícias em que não são verdades. E essas notícias, uma vez difundidas, acabam prejudicando muita gente. Tem gente que às vezes comete suicídio, tira a própria vida pela vergonha do que aquilo que falaram contra ela e ela não fez. Você não sabe o mal que uma pessoa, uma vez injustiçada, sente no coração, na vida, o desespero que ela sente, sem poder dizer: eu não fiz isso, isso não é verdade, isso é mentira. E não tem a mesma rapidez de se dizer que aquilo é mentira para as pessoas que foi difundida, como quando se espalha o mal. E aí algumas pessoas acabam
não aguentando a barra de ser injustiçado, ter dito que ela fez uma coisa que ela não fez. E a sociedade toda, ela não volta atrás. É como se, dizem por aí que quando se joga um travesseiro, quando se rasga um travesseiro com espuma, se joga no ar, não dá mais para voltar, não dá para juntar tudo e botar de novo no travesseiro. E é isso que acontece com as notícias falsas, com a divulgação de notícias inverídicas. Nós devemos sim nos unir à multidão para servir ao Senhor, para louvar, para agradecer, para bendizer. Isso sim é bom seguir a multidão, porque nessa liderança dessa multidão tem um Deus verdadeiro. Por isso que Ele nos convoca para ser soldados, ser discípulos, ser servos, ser escravo de orelha furada. É para isso que Deus nos chama. Mas nós temos uma terceira parte dessa lição, em que o pensamento dominante do século, cada século tem seu próprio pensamento, sua filosofia, que se impõe de forma cruel sobre a mente das pessoas, tornando-as escravas sem o poder de decidir diferente, pensar diferente e agir diferente. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha o que diz na 1 Timóteo 4:6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então o servo de Deus, ele não pode estar dominado pela filosofia do nosso tempo. No nosso tempo tem muitas filosofias que nos levam sempre para longe de Deus. Naquele período, como Paulo vem citando as velhas caducas, diz que existia naquele período umas fábulas, dizeres das judias. Eram judias, mulheres judias que não criam em Deus, que eram mulheres que acabavam direcionando a vida delas com fábulas e lendas. Tem uma lenda que eu não vou falar para vocês, para não contaminar a doutrina de vocês, que é lá do início, lá do Éden, mas eu não vou falar, deixa isso para lá. Então, as velhas caducas, elas traziam as filosofias do seu tempo e tiravam muitas pessoas de servir a Deus. Hoje, nós também vivemos muitas filosofias que nos aprisionam e não nos deixam servir a Deus plenamente. Nada nessa vida pode ser mais importante do que servir a Deus. Nada. Quando Jesus disse que temos que nem o pai, nem a mãe, nem ninguém pode ser mais importante do que a Deus, a gente não consegue medir, não consegue mensurar isso aí, mas isso é real, é verdade, porque a salvação ela é pessoal, a caminhada de Deus é pessoal. Mesmo que você tente agradar uma pessoa em detrimento de Deus, você vai estar dando mais atenção àquela pessoa do que Deus. Na minha vida eu tive um exemplo assim muito louco. Quando eu conhecia Deus, Deus me transformou assim de uma maneira que eu tive um entendimento profundo das escrituras, da palavra dele. E aí eu fui convertido primeiro do que minha esposa. E aí quando eu saía para ir para a igreja, era uma luta lá em casa. Eu não conseguia sair porque ela começava a dizer: tu vai para aquela igreja, tem as mulheres, tem isso, tem aquilo, coisas totalmente de pensamentos sem entendimento de Deus. E aí chegou um determinado dia, que eu fui saindo de casa, ela se me agarrou e disse: tu não vai, ou Deus ou eu. Aí eu acho que aquilo foi do Espírito Santo de Deus. Disse: olha, vai ser Deus. Eu peguei a Bíblia e saí. Quando foi no outro domingo, ela nem falou mais nada, ela já pegou a Bíblia dela, já botou bora para a igreja.
A partir daí ela começou a entender o que é a palavra de Deus, e aí ela teve esse entendimento claro, e Deus trouxe ela para o reino dele. Então talvez se eu não fosse assim radical naquele momento e tentasse agradar a minha esposa para que ela não ficasse chateada, mas a palavra de Deus dizia que a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir a Deus. E essa cruz implica em romper com algumas coisas que nos deixam longe de Deus. Esse exemplo que eu dei chega a ser extremo, mas serve como uma experiência pessoal. Isso não é doutrina, é uma experiência pessoal que aconteceu comigo, e eu creio que isso me fortaleceu muito na fé, e teve um impacto muito profundo na vida dela. Mas a filosofia do mundo está aí, então eu não saberia nem dizer, porque são tantas filosofias que se tem, qual é a filosofia do mundo atual. Com o Covid-19, eu acho que tudo mudou, vai surgir uma nova filosofia, mas até então a gente vive nas antigas. Mas a filosofia do mundo que prevalece é: Deus não existe. A palavra de Deus, ela tem falhas, que ela é incompleta, que não é revelação de Deus, e começa-se a tentar deturpar a palavra de Deus e deturpar Deus, colocando o homem no centro e deixando Deus fora do centro. E quando a gente pensa que a gente vive isso como o homem no centro e Deus fora do centro, as catástrofes vêm acontecendo. Eu acho que dá assim, eu vou fazer uma leitura. Eu não consegui gravar na mente de um acontecimento que uma filha de um servo de Deus, a filha do Billy Graham, a Anne Graham, uma vez ela foi entrevistada e foi perguntada sobre o 11 de setembro. E ela disse: Deus não estava lá? É a pergunta de muita gente quando acontece uma catástrofe. E aonde estava Deus? Deus não estava lá. Por que Deus não impediu que aquilo pudesse acontecer? Por que Deus não impediu que aquela criança morresse, que aquele pai de família tivesse morto, seria o único mantenedor da família? Por que Deus não estava lá nesse momento? E as pessoas falam muito sobre isso. E ela deu uma resposta genial, que a gente acaba não parando para pensar. A gente vai buscar Deus, mas a gente colocou Deus de fora da nossa vida. Mas quando acontece uma catástrofe, uma calamidade, aí a gente fala de Deus. Eu vou fazer essa leitura eu acho importante, da entrevista dessa senhora chamada Anne Graham. E a repórter perguntou onde estava Deus no 11 de setembro. Ela disse assim: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós, porque há muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Eu sei que há muita gente mandando e-mail a respeito do 11 de setembro de 2001, mas um atentado assim como o ocorrido realmente faz você pensar. Se você acha que não tem tempo, pelo menos passe os olhos nessa crônica, pois no fundo é algo sério para se pensar. À vista dos acontecimentos recentes, ataques terroristas, tiroteios nas escolas, etc. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, que se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas, a Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e devemos amar nosso próximo como a nós mesmos, e nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades ficariam fracas e distorcidas,
e poderíamos prejudicar sua autoestima. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando. E então concordamos com ele, apesar do filho dele ter se enforcado, ter se matado. Depois disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em sua escola deveria tocar um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa, não queriam ser processados. Há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, bater, dar socos, humilhar e chutar. E nós concordamos com tudo. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que não precisariam nem falar para os pais. E nós aceitamos mais essa sugestão sem questionar nada. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que como rapazes serão sempre rapazes e como homens irão acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar a nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, que nem precisaríamos dizer aos pais que eles se tivessem obtido na escola. E nós também concordamos. Depois, alguns dos nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teriam importância alguma se o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo os nossos deveres. Concordamos com eles. Dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Então, alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografia de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino, e nós também concordamos. Depois, uma outra pessoa levou isto ao passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos: está bem, isto é democracia e eles têm direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. A indústria de entretenimento então disse: vamos fazer shows de TV e filmes que promovam a profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule o estupro, drogas, assassinato, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos: isto é apenas diversão, não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que se façam isso. Agora, nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência, por que não sabemos distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas e os seus próprios colegas de classe e a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhete para Deus dizendo: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele seria: querida criança, não me deixaram entrar nas escolas. Assinado seu Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste quando cremos que tudo que aparece nos jornais e na televisão, mas duvidamos do que a Bíblia diz. É triste quando todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem precisar dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim Satanás também crê, porque crer em Deus não significa nada. Seguir a multidão é tudo isso. Seguir a multidão é deixar Deus de fora da nossa vida. E quando acontece um problema grave na nossa vida, como tem acontecido agora com o Covid-19, a gente pergunta: cadê Deus? Onde Deus está? Deus não está vendo? Nós deixamos Deus de fora da nossa vida, nós deixamos Deus de fora da nossa família, nós deixamos Deus de fora dos nossos negócios,
nós deixamos Deus de fora das nossas escolas, nós deixamos Deus de fora das nossas leis, nós deixamos Deus de fora de tudo que nós fazemos. E porque agora que as coisas não estão bem, a gente pergunta: onde está Deus diante disso? Nós somos meros hipócritas quando nós fazemos isso. Lá em Ezequiel, quando Deus iria ser destruído o templo, diz que o Espírito de Deus saiu e era visível. As pessoas, Ezequiel viu o Espírito de Deus saindo do meio daquela igreja que era o lugar de adoração. Muitas vezes, com as filosofias vãs que nós acreditamos, com os pensamentos vãos, com as coisas erradas que nós vivemos e nos enchemos, nos encharcamos disso, seguindo a multidão, seguindo a filosofia do nosso tempo, nós achamos que isso é o mais importante de tudo. Mas quando nós temos uma perda, quando nós temos alguma coisa muito séria, aí a gente vai buscar Deus. Será que as pessoas que estão se voltando a Deus, estão se voltando porque estão com medo de morrer, estão com medo de pegar doença, ou porque são transformadas por Deus? É necessário que os que busquem a Deus o busquem em espírito e em verdade, não com medo de alguma coisa, mas tendo Deus como Senhor, Deus voltando para o centro da nossa vida, Deus voltando para o centro da nossa nação, Deus voltando para o centro desse mundo, como foi no passado. Temos que ter uma teocracia. Não dá mais para a gente pensar numa democracia ou no comunismo, ou seja lá no que for. Nós temos que entender que Deus no centro, as coisas vão bem para nós, tanto na nossa caminhada como na nossa vida de intimidade com Deus. Eu ia contar outras histórias, eu vou contar só mais uma para a gente encerrar essa aula. Existia um grupo de servos de Deus chamado os Moravianos, os Morávios. E os Moravianos eram homens que temiam a Deus, que o buscavam de todo o coração. Os Moravianos, eles tinham tanto temor por Deus, que eles instituíram um período de oração em que todos os irmãos, cada um orava durante 1 hora, e aí durante um dia conseguia-se fazer 24 horas de oração. E aí isso foi se estendendo ao ponto de chegar a 100 anos ininterrupto de oração. Eram homens que temiam a Deus, que serviam de todo o coração. Os Moravianos foram os homens que instituíram as missões modernas. Existia assim missões, mas eram missões muito pequenas, muito rasas, estava no início, e eles buscavam as pessoas que estavam nos lugares mais distantes da face da terra para poder alcançá-las. Daí veio as missões modernas, veio por essa comunidade de servos de Deus. Eles tinham tanto zelo por Deus, tanto zelo, tanto amor por Deus, que 2 jovens moravianos, conta-se a história, que eles queriam ir para um lugar onde eles descobriram na Ásia que aquele lugar não tinha chegado a palavra de Deus, e aquelas pessoas não poderiam saber sobre a palavra de Deus, porque elas viviam num lugar e elas eram escravas. E esses moravianos, de repente, eles mandaram uma carta para o senhor daqueles escravos, e eles disseram: nós podemos entrar na comunidade. E aquele homem, de repente, disse: vocês podem, mas só se vocês forem escravos. E eles colocaram diante de Deus: Senhor, o que a gente faz diante disso? E aí Deus colocou no coração deles profundamente, disse: olha, vão lá e se vendam como escravos. E aí eles disseram para os amigos, para os irmãos ali daquela comunidade: olha, nós vamos lá para aquela ilha e nós vamos ficar como escravos lá. Nós sabemos que os missionários, às vezes, eles têm um tempo, né? Vou passar 5 anos em tal lugar, vou passar 2 anos. Todo mundo tem esperança que se volte. Mas aqueles homens não, eles estavam dizendo: nós seremos escravos para o resto da vida. E eles não conseguiam entender, mesmo os crentes moravianos não conseguiam entender isso. E aí a família, junto com os amigos, foram se despedir dele na embarcação. E aí eles perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? E eles disseram: nós estamos fazendo isso para que o cordeiro que foi imolado
ele receba a sua parte. E esse foi o lema dos moravianos. E aqueles homens foram para lá, se venderam como escravos, e ninguém soube mais notícia do que aconteceu na vida deles. Mas o certo é que eles foram para viver naquele lugar, para falar da palavra de Deus e para que outras pessoas pudessem ouvir dessa verdade de Deus. Então são histórias do povo de Deus, de servos de Deus, que de repente eles acabam mostrando aquele amor profundo por Deus. É igual no Antigo Testamento, o servo da orelha furada. O servo da orelha furada é aquele servo que de repente ele cumpriu o seu período da escravatura dele, ele foi liberto, mas por ele amar o seu Senhor, ele disse: eu quero ficar aqui, eu não quero ir para lugar nenhum, eu amo o meu Senhor. E aí tinha um procedimento de que ele ia diante da comunidade e todas as pessoas viam, colocavam ele ali numa porta, furavam a orelha dele, e todo mundo via que o servo de orelha furada era o servo que queria estar com o seu Senhor, porque ele amava o seu Senhor. Nós temos também o exemplo de um outro homem chamado George Miller. George Miller é um homem que entendeu que ele deveria cuidar das crianças, dos órfãos. Ele viu na Bíblia que Deus é o pai dos órfãos. E por conta disso ele criou um orfanato, mas era um orfanato que ele se sustentava através das doações. Ele disse: olha, nós não vamos receber alguma coisa de governo ou de qualquer outro lugar, nós vamos estar na dependência de Deus. E ali aquela comunidade todas as vezes era sustentada todos os dias por Deus. De uma forma misteriosa, Deus ele levava o alimento para aquelas crianças. Conta-se um episódio que de repente uma carruagem ia passando do padeiro, né? Uma carruagem não, um carro, né? Ia levar o pão lá pro rei. E aí de repente aquele pão não estava ao gosto do rei, porque ele acabou ficando um pouco mais torrado. E aquele homem, o George Miller, estava lá com aquelas crianças pela manhã, e eles disseram: vamos orar, vamos pedir de Deus que Deus abençoe o alimento. Só que não tinha alimento nenhum, e as crianças sabiam. E elas ele levou as crianças a orarem. Quando disseram amém, de repente bateu na porta dele, e aí o padeiro disse: olha, nós íamos levar esse carregamento para o rei, mas esse pão ele ficou um pouco mais torrado, e aí nós queremos saber se vocês aceitam. E aí ele disse: claro, esse pão que Deus assou para nós aceitamos. E aí ele viveu nessa fé de Deus. Dizem os historiadores, as pessoas que estudaram um pouco sobre a vida dele, que ele tinha anotado todas as respostas de oração que Deus dava para ele. E tinha anotado 5.000 respostas de oração que George Miller tinha anotado que Deus tinha respondido para ele. Era um homem de fé. E nós vemos que os homens de fé, os servos de Deus, os escravos de orelha furada, os que se vendem para servir a Deus, é esse que Deus quer, não os que abraçam a filosofia desse tempo. Beleza? Vamos para o compartilhar. Vou deixar aqui o compartilhar com vocês. Semana que vem a gente sabe. Responde compartilhar, responde o entrando em forma, para que vocês para a gente possa completar as aulas. Então nós temos a pergunta número 1: por que é importante para o cristão viver uma vida justa? Respondam aí, é pessoal, a resposta de vocês. E a segunda: você considera possível aplicar a vida cristã que Jesus diz em Mateus 5, de 17 a 48? E por quê? Beleza? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Que a Tua palavra seja viva e verdadeira, Deus, na nossa vida. Que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra tire as escamas que estão nos nossos olhos, tire as escamas que estão nos olhos da sociedade, Deus. Que possamos Te ver com todo o resplendor, que possamos Te adorar com toda a liberdade, com toda a consciência, Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa a todas as famílias, Deus, da Igreja do Crespo, a todas as famílias, Pai, que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um deles. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Até a próxima. Domingo que vem estamos aí. Beleza?